Bom dia, como é que nós estamos? Vamos lá para mais uma aula discutindo o processo de balcanização, discutindo questões relacionadas à formação territorial dos países do leste europeu, discutindo principalmente um caso específico, que é o caso da antiga Iugoslávia, sua formação também do ponto de vista territorial e principalmente a sua fragmentação e a sua dissolução em diversos outros países que formam hoje o que antigamente pertencia a apenas um bloco, que era chamado de República Socialista da Iugoslávia. Bem, galera, só para a gente contextualizar um pouco essa matéria, esse conteúdo, em primeiro lugar, nós precisamos entender as diferenças básicas existentes entre a porção ocidental e a porção oriental do continente europeu. Muitos autores chegam a classificar em duas Europas, exato, como se a gente pudesse categorizar duas realidades completamente distintas e que apresentam cada qual do seu lado, da parte ocidental e da parte oriental, características possíveis de serem agrupadas. Bem, galera, dito isso, eu vou trazer mais um estudo de caso interessante, que é falar sobre o processo de balcanização na perspectiva da antiga, da atual Bósnia. Vamos lá. Bora. Olha que título interessante. Modéstia à parte, coloquei esse título. A Bósnia como síntese da balcanização. Trabalhamos isso em sala de aula, o que o próprio termo balcanização sugere esse processo de fragmentação territorial. Sugere, historicamente, esse processo que ocorreu com a antiga Iugoslávia, presidida pelo Marechal Tito, e que vai dar origem a uma série de novos países no planeta Terra. Dentre eles, Macedônia do Norte, dentre eles, Kosovo, ainda não reconhecido pela comunidade internacional, sim, ainda não é reconhecido. Dentre eles, a gente pode, inclusive, citar Croácia, Eslovênia, Sérvia, a própria Bósnia, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, a Bósnia, ela representou durante muito tempo esse processo chamado de balcanização. Então, para a gente iniciar o entendimento, o esclarecimento desse processo, primeiro a gente precisa localizar a Bósnia. A Bósnia é esse país que está destacado em vermelho, país esse que ele estava localizado no meio do que era a antiga Iugoslávia, que ocupava toda essa porção ocidental do leste europeu, bem próximo aqui ao Mar Adriático, pertinho da Itália, né? Aquele pertinho bem mineiro, mas localizava-se do ladinho da Itália. E a Bósnia tem uma particularidade que ela se localizava no centro, na porção bem centralizada, bem no interior do que foi a chamada antiga Iugoslávia. Bem, antiga Iugoslávia é essa que ela vai dar origem a diversos novos países, conforme eu citei anteriormente. É, Países como a própria Sérvia, colocada aqui de cores próximas à rosa, países como Kosovo, colocada aí na cor vermelho escuro, Montenegro na cor cinza, a própria Bósnia na cor verde, representada aí, a Croácia nessa cor azul e também a Eslovênia na cor amarela. Lembrando que a antiga Iugoslávia ela era formada por países que tinham realidades econômicas completamente desiguais. Enquanto a porção norte, principalmente Croácia e também Eslovênia, de predominância católica, eram países mais desenvolvidos e ricos, a porção sul tinha a predominância de países pobres. Bem, ok. Para a gente entender a Bósnia especificamente, primeiro, a gente precisa entender o quanto ela representa não apenas a antiga Iugoslávia, mas os países do leste europeu de forma geral. Um minutinho só, porque acabou de me mandar mensagem falando que vai descarregar. E se descarregar, eu vou perder o trabalho que eu fiz. Calma aí.
Hum. Oxe, aqui, após esse pequeno susto, quando apareceu a mensagem, bateria acabando, eu já fiquei assustado, mas aqui eu não vou editar não, tá bom? Aqui vai ser desse jeito mesmo, quase ao vivo, dentro da minha casa. Galera, vamos lá. Repetindo algo que eu tinha acabado de explicar aqui. A Bósnia, ela representa uma característica muito comum de vários países da Europa Oriental, que é essa mistura, que é essa miscigenação de diversas influências em tempos antigos de outros regimes políticos. No popular, a Bósnia, ela recebeu influência de diversos outros povos, de diversas outras culturas e principalmente de diversos outros impérios, conforme está ilustrado na imagem. Nós temos influência do Império Otomano, nós temos influência do Império Austro-Húngaro e nós temos influência, inclusive, da Sérvia, que é um grande protagonista político dessa região. E a própria paisagem, ela acaba manifestando toda essa complexidade. Por exemplo, a população bósnia, ela tem uma identificação religiosa com diversos grupos. Por exemplo, os bosniaques são os bósnios que têm uma identidade religiosa islâmica, são bósnios muçulmanos. Enquanto isso, você tem também um pouco mais próximos, até da Sérvia, os bósnios ortodoxos. E nós temos um pouco mais ao norte, os bósnios croatas, que são bósnios principalmente católicos. E essa influência e essa miscigenação cultural, a gente consegue perceber ela na própria arquitetura. Aqui no caso, eu coloco duas mesquitas aqui para explicar que, durante boa parte do século XV até o século XIX, o império que organizou a paisagem da Bósnia foi o Império Otomano. Então, é justamente essa influência política que traz alguns elementos na paisagem relacionados principalmente à religião islâmica. Interessante pensar isso, né? Muita gente até chama essa parte da matéria de geografia política, né? Porque ela se interessa muito pela influência que alguns eventos históricos, que alguns regimes políticos, que alguns sistemas econômicos tiveram sobre a paisagem. Bem, mas trazendo essa discussão um pouco mais para a atualidade, no século XIX, especificamente de 1878 até 1908, a Bósnia era um protetorado austro-húngaro. E aí, inclusive, começa a surgir uma certa rivalidade histórica entre sérvios e bósnios. Bósnios que naquela época, lembrando, eles eram pertencentes ao protetorado austro-húngaro. Protetorado austro-húngaro esse que ele vai se desmanchar com o fim da Primeira Guerra Mundial e já vai se formar a terra dos eslavos do sul, a Iugoslávia. Então a Iugoslávia, ela se forma no início como sendo um reino, como sendo um reino protagonizado principalmente por três grandes atores políticos internacionais: Sérvia, croatas e também eslovenos. Olha que interessante refletir o quanto que a formação de muitos estados no século XX, no século XIX, um pouco também, mas principalmente no século XX, trazem no seu próprio nome essa ideia de união, essa ideia de pertencer a uma unidade, de não apenas representar um povo. Então, a terra dos eslavos do sul representava um projeto muito mais antigo, que era estabelecer uma unidade política e territorial para povos que, durante muitos séculos, eles foram, inclusive, escravizados, até pelo Império Romano. Bem, só que é justamente no final da Segunda Grande Guerra que surge a República Federal Socialista da Iugoslávia.
essa que ela tem um papel muito interessante na chamada geopolítica internacional da época da Guerra Fria. Por quê? Porque ao mesmo tempo que era um país de ordem socialista, que organizava o seu sistema econômico, político, com um certo alinhamento ideológico, inclusive com a chamada União Soviética, por outro lado, recebeu muito apoio de algumas potências capitalistas, como, por exemplo, Reino Unido e também eh, Estados Unidos. Isso tem muito a ver com o contexto especificamente da Segunda Guerra Mundial, em que os partisanos, vocês devem estar estudando isso, inclusive em história, que foram guerrilhas principalmente de orientação comunista, eh, acabaram lutando contra os regimes nazifascistas. Então, desse contexto histórico, é que surge um nome muito importante para a gente entender a formação territorial da Iugoslávia, que foi o Marechal Josip Broz Tito. Esse senhor que já está um pouco calvo aí na foto, mas bem mais novo do que várias outras representações que eu vi dele. E ao ganhar a Segunda Guerra, nós temos a formação de um país que conseguia combinar traços muito particulares na história. Um país de origem socialista, como eu falei, só que de ordem, perdão, só que com alguma simpatia de muitas potências capitalistas. Bem, e é justamente a morte de Tito na década de 80, perceba então que Tito governou a antiga Iugoslávia durante muito tempo. E é com a morte dele que começa um processo que muitos autores apelidam de balcanização, associado principalmente à dissolução da antiga Iugoslávia. Na imagem especificamente, nós temos ali bósnios, croatas, sérvios e vários outros países também, não apenas a Bósnia, disputando o seu processo de independência. Mas a Bósnia teve uma característica muito particular que trouxe algumas desgraças do ponto de vista social. O fato de estar localizado no meio do que foi a antiga Iugoslávia, conforme está representado inclusive por esse mapa, o fato de estar no meio de Sérvia e Croácia, dois países que disputavam, desde muito tempo antes, inclusive, o protagonismo político daquela região, fez com que é, o local especificamente de embate, especificamente, tenha sido a Bósnia. E a Bósnia, ela ainda reúne características muito particulares da sua composição demográfica. Conforme explicado anteriormente, nós temos bósnios religiosamente muçulmanos, nós temos bósnios de uma identidade religiosa mais próxima da população sérvia, porque são bósnios ortodoxos, e nós temos bósnios também de inclinação católica, desculpa, de identidade católica do ponto de vista religioso. Isto é, a Bósnia tem uma diversidade religiosa, a Bósnia tem uma diversidade étnica, a Bósnia tem dentro do seu território, inclusive, níveis de desigualdade social elevadíssimos, que acabam sendo fatores que contribuíram para que a guerra, para muitos estudiosos do tema, tenha sido a maior guerra após a Segunda Grande Guerra. Galera, fiz um rápido roteiro aqui, passando por alguns elementos importantes para a gente entender o que foi a Bósnia e por que que ela representa uma grande síntese. Um grande abraço para todos, até logo.